Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos fazendo um balanço do combate à corrupção no país com o promotor de justiça Afonso Guizzo Neto. Bem, promotor Guizzo Neto, a ministra Helena Calmon, corregedora do Conselho Nacional de Justiça, ela disse que o mais importante hoje é aprovar a lei da empresa limpa. Ou seja, a empresa, para participar de concorrência pública, teria que ter ficha limpa também. Será que um projeto como esse passa no Congresso? Na verdade, existem muitos interesses envolvidos, né? Inclusive o interesse econômico falando com muita força, pressionando, por um lado, acho que até contra a aprovação do projeto. Agora, me parece que a ministra tem razão no que respeita especialmente à melhora, ou pelo menos a tentativa de nivelar todo esse processo de bastidores de concorrências públicas, onde muitas vezes a empresa com o poder econômico acaba patrolando, digamos assim, empresas que poderiam concorrer, mas não têm a mesma estrutura do poder econômico. Mas acho que o principal aqui, Vanderlei, é observar essa mudança e talvez aí o grande sucesso da Lei Ficha Limpa, porque houve uma mudança cultural na visão do administrador público brasileiro e do próprio poder como um todo, e o CNJ dando um bom exemplo, no sentido de cobrar não só o CNJ está fazendo a sua parte agora, exigindo e botando o próprio poder judiciário, quer dizer, os funcionários do judiciário também vão ter que ser ficha limpas, né, para fazer concurso, para prestar concurso, para se manter no poder judiciário como funcionários. Então, essa nova cultura da ficha limpa, ela deve sim atingir a todos aqueles que se relacionem com a coisa pública e que no dia a dia, seja na esfera privada ou pública, sirvam o social. Isso parece um caminho sem volta. Tá certo. Bom, segundo a ministra corregedora, há empresários que se escondem atrás de empresas aparentemente limpas para fazerem negócios escusos. E ela disse que se está tentando começar a atribuir o que se chama de personalização da empresa em razão dos seus dirigentes, mas que precisa de lei para isso. Eu pergunto, os juízes, na conjuntura atual, com o aparato legal que nós temos, eles não têm ainda esse poder para chegar aos dirigentes das empresas? Na verdade, infelizmente, né, salvo, especialmente no crime, quando a gente fala em crime, né, salvo uma prova direta, né, do dolo, da intenção daquela pessoa em praticar o eventual crime correlato, realmente, muitas vezes, por mais que tenham indícios, por mais que existam algumas provas, para efeito de condenação, o magistrado acaba ficando amarrado e muitas vezes, por falta de prova, pede absolvição. Então, me parece, eu não li a respeito sobre esse anteprojeto especificamente, mas me parece que a intenção qual é? Poder responsabilizar, sim, aquele responsável legal por essa suposta empresa que serviria, né, como uma de fachada para a prática de crimes. E não raras vezes isso acontece, né? Às vezes pega um grande noticiário de uma investigação jornalística, onde a empresa tal, que fatura uma licitação milionária, vai-se no endereço indicado, é uma casinha pequenininha, às vezes até fechada, sem ninguém dentro. Quer dizer, está ali mais uma empresa de fachada, o chamado homem de palha também, muitas vezes uma pessoa humilde que é usado o seu próprio CPF para a prática de grandes crimes. Então, me parece que a intenção é essa, poder encaminhar para o verdadeiro autor desse crime a sua responsabilidade criminal e mesmo a sua responsabilidade pela prática de ato de improbidade administrativa. Certo. Ainda nessa linha, o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, que presidiu a comissão de juristas que atuou na elaboração do anteprojeto do novo Código Penal, que já está tramitando no Senado, ele disse que a responsabilidade penal de empresas em casos de corrupção será uma das principais inovações do novo Código para combater a corrupção. A pergunta, o senhor concorda com o pensamento do ministro Dipp e que consequências práticas essa novidade poderia trazer?
Sem dúvida alguma, um complemento que me parece bastante interessante, né? Então, além de punir o dirigente, o representante, a pessoa física, também punir aquela empresa que está sendo utilizada para uma fábrica ou para uma prática de crime, né? Hoje, infelizmente, sem generalizar, as licitações viraram um grande balcão de negócios, e negócios ilícitos, criminosos, né? Então, me parece que a punição dessas empresas que servem para a articulação desses crimes é um grande passo. Vale lembrar também, Vanderlei, que o nosso Código Penal, extremamente preocupado só com o patrimônio individual das pessoas, essa era a cultura da época do Código, um Código antigo. Então essas mudanças, essa reforma são mais do que bem-vindas, né? Já tardaram. Bom, nós estamos falando do novo Código Penal. Uma outra alteração é a tipificação do crime de enriquecimento ilícito para todo agente público, inclusive ocupante de cargo eletivo que tiver aí o rendimento incompatível com as suas fontes legais de renda. Nesse caso, para identificar o corrupto, seria necessário antes um inquérito policial? Como é que se daria então a apuração do fato? Me parece que essa pergunta cabe a identificação de 2 pontos. O primeiro, hoje na lei de improbidade já existe um ato de improbidade que é justamente quando se identifica no funcionário público ou no agente político, no servidor público em geral, um patrimônio incompatível, injustificável com a sua renda. Sim. Então você está levando isso para a esfera criminal. Me parece que desse comprove o dolo bastante interessante. E a segunda parte da tua pergunta, só através de inquérito policial, tratando-se de crime? Evidente que não. Aliás, estamos hoje nesse embate, né? Infelizmente, parte de bastante, a meu sentido, um retrocesso de pessoas que não querem a ampla investigação, querendo aprovar a malfadada chamada PEC, Proposta de Emenda Constitucional 37, onde a investigação criminal seria exclusiva das polícias, a Polícia Federal e a Polícia Civil. Me parece que a lógica, e até para a gente acabar com essa impunidade que reina no país, é ampliar a investigação. A imprensa investigar, o cidadão lá em casa que não tem obrigação, mas se identificar um ato criminoso pode investigar sim, o Ministério Público investigar, o COAF, a CGU, enfim, a união desses órgãos públicos e mesmo de entidades privadas que identifiquem crimes é fundamental nesse processo de punição. Muito bem, promotor Guizo, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.